Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje, então, celebramos o Natal do Senhor Jesus Cristo e em um ano em que nós vivenciamos, marcado por tantas alegrias, mas também por tensões, por tantas outras realidades, experiências bonitas, experiências talvez não tão belas. Mas contemplamos José e Maria numa gruta de animais, porque não foram acolhidos, não tiveram onde preparar esse caminho para a acolhida e para a chegada do menino Jesus. Não tiveram essa acolhida de uma casa que estivesse de portas abertas para acolhê-los. O menino Jesus então nasceu ali, distanciado de tudo e de todos, pobrezinho, onde Deus, que nós falamos, o Todo-Poderoso, se faz então pequeno, frágil em uma criança. E o convite aqui é para um compromisso sério, depois de ouvirmos os anjos que visitam o Senhor cantando nessa grande glória, porque o Senhor se encarnou, se fez um de nós. E ele, então, junto com os pastores, que eram tão mal vistos naquele tempo. Aqui o nascimento de Jesus é, como eu dizia, um convite sincero de proximidade com todos os esquecidos, com todos aqueles que sofrem e são rejeitados, num processo de verdadeira transformação das estruturas injustas que ainda nós temos no nosso mundo. Nesta noite e também amanhã, então, neste dia santo, queremos então, em meio às trevas, que muitas vezes pode cobrir as nossas vidas, cantarmos acolhendo o bendito seja Senhor, que veio morar entre nós. O Evangelho, ele relata justamente a beleza e a simplicidade do nascimento de Jesus. Isso se esconde, Deus não veio para se esconder na humanidade, mas justamente para mostrar o verdadeiro sentido do humano. Por isso, sem lugar na casa, resta-lhes justamente a sensibilidade dos animais. Ali onde ninguém quer estar, Deus se faz um de nós. Seu berço é uma manjedoura, um Deus pobre que se faz servo. Um Deus pequeno que se faz necessitado. O Altíssimo, que se fez então pequeno, pobre, frágil. Um Deus pobre que se faz então um de nós. É este Deus Altíssimo que agora então também percebemos que é exaltado porque ele também exalta os humildes. E que exultará ao ver os pequeninos acolhendo também a mensagem do Reino. Da manjedoura até a cruz, Jesus continuará, evidentemente, não tendo onde repousar a sua cabeça, porque não vai ser aceito pelos seus, e quem sabe se hoje também nós o acolhemos. Quando nasce uma criança, nós então dizemos que a mãe deu à luz a um menino. No nascimento de Jesus, a Escritura afirma que ele era a luz da verdade e que veio então habitar no meio de nós, que veio iluminar todo o ser humano. Essa noite, ou o dia do Natal, nos convida então a vermos esta verdadeira luz e nos deixarmos guiar por essa luz do menino, que é a luz do mundo. Essa noite, ou durante toda a nossa vida, a orientação da luz é aquilo que deve trazer a esperança, deve nos trazer também o sentido da paz e da concórdia. Vencermos toda a escuridão. Luz que, por ser sinônimo de verdade, liberta-nos das nossas autossuficiências, do nosso egoísmo e da mentira, aquilo que nos escraviza. Mais do que tudo, luz que dá a todo ser humano justamente a possibilidade de ver, de experimentar a salvação que vem de Deus.
Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Né? Então, esse problema de habitar na sombra da morte é habituar-se com ela. Habituar-se, então, com esse momento de escuridão e não buscar se libertar. Isso quando estamos vivendo simplesmente no escuro. E muitas pessoas nasceram e cresceram nessa situação de escuridão. Para elas, a luz agride e incomoda. Por isso, embora Jesus tenha essa capacidade de iluminar todo ser humano que nasce, isso não significa que sua luz seja, então, desejada por todos. Nós mesmos que celebramos o Natal de Jesus, precisamos nos perguntar se desejamos que a luz da sua verdade ilumine também os recantos da nossa alma, o recanto de todo o nosso ser, onde nossas sombras são mais escuras. A celebração do nascimento de Jesus fala de maneira pequena, né? Fala dessa maneira bem pequena, discreta e insignificante, como Deus decide entrar na história. Como Deus decide, então, fazer parte dessa história humana para redimi-la e a partir de dentro, e não nasce na capital, né, do Império Romano, né, em Roma, né, nem na capital de Israel, né, Jerusalém, mas justamente na insignificante cidade de Belém. Nossos olhos foram doutrinados a enxergar somente o que é grande e tem aparência de importante. Tudo que é simples, pequeno e humilde não é visto por nós como uma realidade boa, né? E por isso nós desprezamos tantas vezes. Com isso acabamos jogando fora a salvação de Deus, porque ela que não vem a nós embrulhada no enorme pacote de presente, mas mediada por acontecimentos simples e corriqueiros do dia a dia. Nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. A salvação de Deus não vem a nós por meio, então, de um adulto forte, mas de um menino, de uma criança recém-nascida, que necessita ser acolhida e cuidada por nós. Em outras palavras, a salvação é um processo de vida, né? E esse processo que nós precisamos também experimentar. E devemos respeitar as suas fases, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o que exige de nós, então, um cultivo diário, paciência, perseverança e confiança em Deus. Acelerar artificialmente determinados momentos não funciona. O menino que nasceu para nós, o filho que nos foi dado, não deve ser, então, abortado pelo nosso imediatismo. A celebração do nascimento de Jesus nos convida também a acolher a salvação de Deus que se manifesta em nós na palavra, quando diz: no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Muitos gostariam realmente de ouvir Deus diretamente, sem mediação de um pregador ou de uma igreja. Mas Deus escolheu falar conosco justamente por meio de seu Filho único. Jesus, muitas vezes e de muitos modos falou Deus, outras aos nossos pais, pelos profetas, e agora então fala por meio de seu Filho. Qual é então o problema aqui? O problema é que Jesus foi rejeitado por ser então justamente uma pessoa como nós. E por isso é que não quiseram aceitar. Pessoas como aquelas de Nazaré, hoje também nós questionamos como é que é possível alguém nascer assim da carne. Nós não devemos rejeitar
o Verbo que se fez um de nós. Que esse Natal seja uma oportunidade, de fato, de buscarmos essa verdadeira humanização, uma vez que Deus se humanizou, e isso por grande amor por todos nós. E quanto mais um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, se fez necessitado de uma menina e também se encarnou na fragilidade de uma criança, nós também precisamos confiar de que Deus se faz grande nos pequenos. E é deste modo que nós também vamos compreender que na pequenez de cada um e cada uma de nós, Deus se faz presente. Coloquemo-nos sobre o senhorio de Cristo e sejamos anunciadores da sua salvação àqueles que necessitam nos dias de hoje. Levemos esse sinal da paz e da esperança. Nos deixemos tocar por esse grande dom de Deus que se fez um de nós. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Faço o sinal da cruz. Pelo espaço de um Pai Nosso, imagino, toda a cena. O começo era a ação, e pode ser ali de joelhos ou sentado. Depois começo a imaginar toda a cena do nascimento, aquele momento de Maria e José, ali naquele espaço com os animais, como se pudesse imaginar o próprio presépio que eu tenho diante de mim. Peço ao Senhor aquilo que quero. Aqui quero compreender o quanto Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos possamos acolhê-lo e assim tenhamos a vida eterna. Peço também para compreender a humildade, a fraqueza e a delicadeza de Deus na sua verdadeira glória. E buscando tirar proveito, medito e contemplo a cena. Um santo e abençoado Natal, que o Príncipe da Paz traga toda a esperança e, principalmente, tudo aquilo que nós necessitamos em nosso coração, em nossa vida e em todas as famílias. Um grande abraço.